Meus queridos, Deus nos trouxe aqui nesta noite porque Ele tem algo especial para falar conosco. E para você também que está nos acompanhando via Facebook ou via YouTube, Deus quer falar com você, Deus quer tocar em você e falar com a sua vida nesta noite. Nós estamos no mês de setembro, o mês da conscientização sobre o suicídio, o mês onde nós, no Brasil inteiro, estamos trabalhando, conscientizando as pessoas sobre também as doenças, vamos dizer assim, psíquicas. E a igreja, a terceira IEQ, nós estamos desde o primeiro domingo, tratando de um assunto que é o assunto que nós devemos aprender, e nós temos aprendido durante os domingos passados, que só o amor de Deus é o amor que resgata, só o amor de Deus é o amor que transforma, só o amor de Deus é o amor que salva, que cura e liberta. E nós tivemos no primeiro domingo, nós falamos sobre o princípio do amor, a necessidade que nós temos de amar, a necessidade que nós temos de demonstrar o amor para com aqueles que estão precisando ser alcançados, para com aqueles que estão precisando ser abraçados. No segundo domingo nós falamos sobre o amor que habita em nós. Nós aprendemos que Deus é amor e que este amor habita dentro de mim e habita dentro de você. Você pode dar glória a Deus? Aleluias! Entenda que o amor de Deus habita dentro de você. Ele habita em você. Deus está na tua vida em espírito e em verdade. Creia nisso. Deus está sobre você. E hoje nós vamos falar sobre o amor que resgata. E eu quero que você pegue na sua mão a sua Bíblia e abra a sua Bíblia lá em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Abra em 1 Timóteo, queridos. Aleluias. Para quem não trouxe a sua Bíblia, não está nem no celular, você pode acompanhar aqui no telão a versão que eu vou usar. Eu acho que é a Almeida corrigida, que diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é agradável perante Deus, nosso Salvador. Agora o versículo que vem, eu quero que, se você tiver uma caneta, quero que você sublinhe aí. Diz assim a palavra de Deus: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Eu quero que você sublinhe essa parte aí. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão na altura do seu coração, assim, querido. Pai, nós estamos aqui porque te amamos, porque te queremos. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco. Ministra aos nossos corações, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir e entender. Não ministra, Deus querido. Eu sei que o Senhor não irá ministrar de acordo com o que nós queremos, porque a tua vontade é diferente da nossa vontade. Os teus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. O Senhor tem total liberdade. Fala conosco. É o que eu te peço. E desde já te agradeço. E todos digam amém, Jesus. Assim seja. Queridos, quando nós falamos do amor que resgata, nós precisamos, em primeiro lugar, entender sobre essa questão de resgatar. Resgatar quer dizer ir
em um lugar aonde alguém está sendo mantido refém, aonde alguém está sob o domínio de outro, e tirar das mãos daquele que está subjugando, daquele que está mantendo esta pessoa subjugada. E esta noite Deus quer falar algo tremendo para nós. Mas antes de nós falarmos sobre este amor que resgata, eu quero que você e eu entendamos 3 coisas que são primordiais que nós saibamos. A primeira coisa, eu falei aqui que o amor de Deus está em mim, o amor de Deus se manifesta na minha vida. E eu vou aprender 3 coisas, nós vamos aprender 3 coisas hoje. Em primeiro lugar, o amor de Deus se manifesta a mim. Amém? Você pode dizer isso? O amor de Deus se manifesta a mim. A palavra de Deus diz para nós lá em 1 João capítulo 4, versículo 9: nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, para comigo e para com você, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então a primeira coisa que eu entendo é que o amor de Deus se manifesta a mim para que eu possa viver. Amém? Ele se manifesta a mim. E você tem que entender que se você está de pé, porque o amor de Deus tem se manifestado a você. O amor de Deus tem te guardado, o amor de Deus tem te protegido. Deus tem se revelado a cada dia para você como protetor, como salvador, como abençoador, como teu pai, como teu guia. Amém? A segunda coisa, o amor de Deus se manifesta em mim. E quando eu digo o amor de Deus se manifesta em mim, é porque Ele faz em mim aquilo que ninguém faz por mim. Ele age em mim da maneira como ninguém pode imaginar. Aleluias. Sabe, queridos, o amor de Deus se manifesta em mim. Ele transforma, Ele muda a história. Tem uma canção que diz o seguinte: o que seria de mim sem o amor de Deus? E eu creio que se você olhar para a sua vida agora, você vai dizer: o que seria de mim se o amor de Deus não fosse manifestado em mim e a mim? Aonde eu estaria agora? Qual seria a minha atitude agora? Como seria a minha vida agora? Mas graças a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus tem se manifestado a mim e a você. O amor de Deus tem se manifestado a nós. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluias. E a terceira coisa que eu quero que nós aprendamos nessa noite, e não menos importante que as duas anteriores, é que o amor de Deus se manifesta através de mim. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu, mas o amor de Deus se manifesta através de mim. Eu quero que você entenda que Deus não quer apenas se manifestar a você. Deus não quer se manifestar em você, mas Ele quer se manifestar através de você. Amém? Através de você. Isso quer dizer que Deus quer te usar. Isso quer dizer que Deus se manifestou em você e a você, porque Ele precisa e Ele quer se manifestar através de você. Uma vez manifestado o amor de Deus em mim, Ele transforma, muda a história, para que eu também possa ser canal de bênçãos para a mudança de vida de muitas pessoas que estão precisando ser alcançadas pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus? Oh, aleluias! Sabe, queridos, agora eu entendo que eu também sou um canal. O amor de Deus tem que fluir através da minha vida. O amor de Deus tem que ser manifestado através da minha vida. Aleluias. Para resgatar todos aqueles que estão sob o domínio de uma escravidão. Aleluias. Agora eu pergunto: quem precisa ser
resgatado. A pergunta que não quer calar esta noite é: quem precisa ser resgatado? E eu falei ainda há pouco, aquele que está sob o domínio, aquele que está sendo subjugado, aquele que está sendo mantido como refém, é o que precisa ser resgatado. E antes de falar mais sobre isso, eu quero dar um dado importante para você, que em todo o ano passado foram resgatados pelos agentes da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ligado ao Ministério do Trabalho, 942 pessoas. Em 2019, houve 1.051 pessoas resgatadas. E em 2018, 1.154 pessoas resgatadas em situações análogas à escravidão. Pessoas que foram levadas para algum lugar, para alguma fazenda, para alguma frente de trabalho, com a promessa de que eles iriam ajudar a sua família, com a promessa de que eles estariam trabalhando ali, ganhando seu salário, mas que foram enganadas e ficaram presas a um sistema que os mantinha aprisionados. Eu creio que você deva ter visto na televisão algumas notícias como essas, pessoas que não tinham direito a onde dormir. Quando recebiam, o pouco salário que recebiam era para pagar o patrão, e ele já ficava devendo, e não tinha dinheiro para voltar, e quando tinha dinheiro para voltar não era liberado para sair, ele estava sendo mantido como escravo ali naquele lugar. Agora, irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje, muitos estão sob escravidão. Muitos estão sendo levados, enganados pelo inimigo e sendo mantidos escravos, para que não possam sair da onde estão. Aqueles que estão sob o domínio de alguém ou de alguma coisa que lhes escraviza, esses precisam ser resgatados. E eu quero falar algo interessante aqui para você, que no período da escravatura, os senhores detinham o poder sobre os seus escravos. E aqueles escravos não podiam sair, eles eram amarrados nas senzalas, eles eram presos nas senzalas. E se algum outro senhor que não concordava com a escravidão queria libertar algum escravo daquele, ele tinha que se desfazer de um preço muito alto para pagar aquele preso, aquele escravo. E ele ia com dinheiro, ou com ouro, ou com prata, de acordo com a negociação, e ele resgatava aquela pessoa, ele resgatava aquele escravo. E se ele queria dar liberdade àquele escravo, ele escrevia uma carta de alforria, ou uma carta de liberdade para aquele homem ou para aquela mulher. Agora detalhe, aquela mulher, aquele homem não podia perder aquele documento, porque se ele perdesse aquele documento e algum outro senhor o encontrasse em algum lugar, ele era de novo trancafiado como escravo. E eu quero que você entenda nessa noite, querido, o preço já foi pago. Amém? Você pode dar glória a Deus? O preço foi pago por mim e por você. O preço já foi pago. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes as pessoas perdem o documento de alforria. Como, pastor?
quando eles dão alguma brecha, Satanás se aproveita dessa situação e os faz novamente escravos. Mas se tem um ponto que eu preciso e você precisa entender, é que o resgate é para todos. No versículo 6, a parte A que nós lemos aqui, a Bíblia diz, aquele versículo que eu pedi para você sublinhar, a Bíblia diz assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele se entregou como resgate por todos. Não existe uma classe privilegiada hoje. Não. O resgate é para todos. Todos que precisam. Todos que querem. Todos que decidirem que querem libertação, que querem liberdade, o resgate é para todos. E você e eu temos que entender isso. Quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão sobrenatural, que Ele enviou o seu Filho e pagou o resgate. Olhe para mim. A Bíblia diz que todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Isso quer dizer que Satanás não pode mais nos imputar algum pecado, alguma coisa. Isso quer dizer que ele não pode vir contra nós e tomar a nossa liberdade, porque nós estamos libertos e cobertos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos libertou através de sua morte. Agora, interessante é que hoje o mundo vive sob ataque. Sabe, queridos, eu compreendo que tem muita gente que, se pudesse, não era escravo. Tem muita gente que, se pudesse, não era escravo. Mas, pastor, porque todo mundo pode, mas alguns, sabe o que acontece? Eu leio a palavra de Deus e olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19. A palavra diz para mim e para você: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o poder do maligno. Você compreende isso, irmãos? Sabemos que nós somos filhos de Deus. Nós quem? Nós que abrimos o coração. Acabamos de cantar no primeiro louvor desta noite. É tempo de abrir o coração. É tempo de deixar Jesus entrar. Nós que abrimos o coração. Nós que deixamos Ele entrar. Sabe? Nós somos filhos de Deus, mas existem outros que estão sob o domínio de Satanás. E ele está os mantendo aprisionados. Isso é muito forte para nós, igreja. Isso nos leva a entender que eu preciso entender o terceiro ponto do primeiro item desta mensagem. Eu tenho que me colocar como canal de bênçãos para libertar pessoas, para amar pessoas. O amor de Deus tem que fluir através da minha vida. Aleluia. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: eles não podem crer, pois o Deus desse século conservou a sua mente, ou seja, a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia, do Evangelho de Cristo Jesus, a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Ei, entenda uma coisa: Satanás tem as pessoas subjugadas. E quando eu falo em subjugar, eu estou falando da ação de colocar debaixo dos pés. Subjugar significa colocar debaixo do pé. Subjugar significa apertar no pescoço, matar. E Satanás não deixa com que as pessoas vejam o seu erro. Ele não deixa com que as pessoas vejam que eles estão sendo escravizados.
justamente para que eles não conheçam quem realmente é o nosso Deus, que o nosso Deus é amor, que Ele é Pai, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso abençoador e que Ele vive em nós. E hoje de manhã eu falei o seguinte: Satanás é expert em enganar. Ele é enganador. Ele é expert em enganar. Ele é expert em fazer as pessoas acreditarem que elas estão bem na foto quando elas estão fazendo a vontade dele. Eu creio que você e eu já tivemos a experiência de chegar em algum lugar, em uma lanchonete, numa pizzaria, num restaurante, e quando a gente chega, nós, servos de Deus, somos capazes de chegar naquele lugar, de se contentar e sentir alegria em vislumbrar a natureza de Deus. Nós temos a alegria de sentar com a nossa família e curtir aquele momento. Na realidade, nós cristãos, servos de Deus, todo momento para nós tem que ser importantíssimo. E eu falo com a minha esposa que os nossos momentos são eternos e são memoráveis, porque todos são bem aproveitados. Se a gente vai no igarapé, nós somos capazes de mergulhar, subir e sentir alegria. Aquele que vive sob o domínio de Satanás chega num bar, numa pizzaria, em qualquer lugar, a primeira coisa que ele faz: me dê uma latinha. Por quê, irmãos? Porque ele é escravo da bebida. Ele é escravo. Ele não sabe admirar a beleza de Deus. Ele não vê outra maneira de se alegrar a não ser bebendo cachaça, a não ser se prostituindo. Ele não vê, ele não consegue enxergar o benefício que tem de servir a Deus. Você sabe que para muitas pessoas nós estamos perdendo o nosso tempo quando nós estamos servindo a Deus, mas é ao contrário, eles que estão perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo a vida, perdendo famílias. Eu falei aqui hoje pela manhã e eu quero falar novamente. E você que está nos assistindo, entenda isso. Quantos de vocês, graças a Deus eu nasci, me criei, cresci, estou enorme, desse tamanho aqui, no Evangelho. Mas muitos não nasceram no Evangelho. E quantos não chegaram a gastar o dinheiro de um mês de trabalho, gastou no final de semana? E quando acabou o final de semana, quando foi na segunda-feira, veio a ressaca, né? E não tinha, bateu a mão no bolso, não tinha dinheiro para comprar comida. E os filhos chorando. E quem sabe lá na frente a mulher abandonou, a mulher deixou, porque não aguentou viver sob esse domínio, sob essa pressão. Vivíamos sob a escravidão. Quantos jovens não vivem, têm a sua vida destruída com as drogas? Escravos, não conseguem se libertar. E eu coloquei aqui, eu separei aqui alguns tipos de escravidão, e eu quero falar bem rápido. As drogas, e quando eu falo em drogas, eu falo as lícitas e as ilícitas. Pastor, quais são as lícitas? A cachaça, o cigarro, a cerveja. As ilícitas, inúmeras: maconha, cocaína, e aí vai embora.
As pessoas, irmãos, estão perdendo as suas vidas com a falsa sensação de liberdade, com a falsa sensação de bem-estar, com a falsa sensação de felicidade. E você que está me acompanhando agora, eu quero que você entenda isso, querido. Talvez você está vivendo isso na sua vida. Quem sabe tem alguém aqui que está nos acompanhando, que está vivendo isso na sua vida. Quem sabe tem sido escravizado, quem sabe não consegue se libertar das drogas. Nós temos nesse momento 8 pessoas acompanhando no Facebook, 10 pessoas acompanhando via Facebook. E eu quero que você entenda. Quem sabe você que está me acompanhando agora, quem sabe você é alguém que ainda não conseguiu se libertar. Você está sob o domínio da droga, da bebida, da pornografia, da cachaça, da devassidão. Hoje nós vemos a devassidão tomando conta das nossas ruas. O que é a devassidão, pastor? É aquela pornografia que a gente vê aí na rua. Quantas mulheres não andam mostrando o seu corpo, a fim de que realmente venham tocar no coração dos homens, tentar o coração dos homens. Também quantos homens não vivem dessa forma e não conseguem se libertar. Eu coloquei aqui pornografias. Quantos dos nossos jovens ou quantas pessoas não vivem aprisionadas e não conseguem se libertar da pornografia? A pornografia hoje está tão fácil. Você pega o celular. Eu falei que outro dia eu estava assistindo uma mensagem e de repente no meio acabou a mensagem, e quando passou o próximo vídeo apareceu uma mulher seminua. Se eu clico naquele vídeo, daí eu não ia mais parar. É assim que acontece. E o inimigo lança as suas mazelas para cegar o entendimento, para cegar a visão espiritual, e a pessoa acha que está abafando. Sabe, hoje a ideologia de gênero está avançando. Independente de eu amar a pessoa, eu não posso amar as suas atitudes, eu não posso amar a sua opinião, eu não posso amar aquilo que elas acham que é legal, mas eu tenho que ser canal de bênção para amar aqueles que estão sendo ludibriados por Satanás nessa mazela que tem tomado de conta, inclusive de muitos evangélicos. Eu estou assistindo uma série que eu falei, até brinquei com a pastora, disse que Jesus volta, essa série não acaba. Meu Deus do céu. E a personagem principal desta série, ela se relaciona com as mulheres. E aí passa de forma descarada. Pastor, esse senhor está assistindo? Estou. Eu não vou me contaminar, né? Mas tem gente que não consegue. Tem gente que acha que é legal. E não é só agora, irmãos. Satanás é tão expert em trabalhar que agora na televisão está descarado. 2 barbudão se beijando. Pastor, não fale, eu falo. Cuidado, pastor, eu falo. Se me matar, eu continuo falando. A revista Science agora publicou: não foi encontrado gene gay. A Bíblia já diz há tempo que não existe. Aí os caras fizeram estudos, para descobrir que não tem gene gay. Existe homem e mulher, mas a ideologia de gênero tem destruído muitas famílias. Eles têm entrado com esta conversa: não, agora teu filho não nasce homem, ele não nasce mulher, ele nasce, sei aí depois ele escolhe o que ele vai ser.
que é isso, irmãos? Satanás tentando cegar o entendimento, a mente, a consciência, tentando escravizar as pessoas naquilo que para ele é correto. E muitos estão achando legal, e muitos estão indo na onda. O próximo tipo de escravidão que eu coloquei é a corrupção. Nós vivemos em um país onde um tempo atrás foi estabelecido, pasmem vocês, foi estabelecido no governo algo para roubar a nação. E desviaram dinheiro de tudo que foi departamento, ministério. A corrupção. Mas eu quero que você entenda que a corrupção não está só lá nos grandes. A corrupção não ataca só os políticos, até nós aqui pequenos. Muitas das vezes nós somos tentados a viver sob o domínio da corrupção. Hoje pela manhã eu falei que quando o pastor Jovanildo veio aqui, e ele estava em casa, ele pegou o meu notebook, começou a acessar. Aí ele olhou e disse assim: Eras Antônio, tu tens o Office? Eu disse: tenho. Aí ele falou: eu não uso o Office, eu uso o LibreOffice. Não estou fazendo merchan nenhum aqui, tá, irmãos? Eu uso o LibreOffice. Mas por que o senhor não usa o Office? Não, porque o Office é pago. Aí eu olhei para ele e disse assim: mas o meu é craqueado. E eu achei que eu estava abafando. O meu é craqueado. Sabe o que é craquear? É roubar. Aí ele olhou para mim e disse assim: tu fala isso com essa cara mais deslambida. Aí eu disse: mas por que, pastor? Ele disse: craquear, meu filho, é roubar. Aí eu fiquei como um Abelardo, com a boca baixa. Eu estava roubando, usando uma coisa que eu não tinha pago. Aqui na igreja nós usamos os programas, nós procuramos usar programas que são gratuitos, como Holyrix é gratuito, OBS é gratuito. Se a gente for comprar, nós vamos pagar uns R$2.700 no Pro Presenter. E nós estamos usando aquele que é gratuito. Sabe por quê? Porque nós não queremos entrar nesse domínio da corrupção. O jeitinho brasileiro. Aí eu fui depois no Windows, na época que a Microsoft estava dando de graça, né? Você lembra? Eu peguei, coloquei no meu, concedi de graça o meu da Amanda. Hoje nós estamos legais. Licença digital, legal, né, filha? Tá ok. Mas às vezes nós entramos nisso. O motorista está com a sua carteira vencida. Aí, Israel, sabe o que ele faz? Quando o guarda chega: bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Documento do carro e a sua habilitação, por favor. Aí o cara, sabe o que o cara faz? Cíntia, dá a habilitação, junto com a habilitação, R$100 no meio. Aí o guarda vai, pega, tira a habilitação, rápido, embola os 100, guarda no bolso. Corrupção. Corrupção. Não são apenas os grandes que são corruptos, os pequenos também são. Alguém vem para você e te oferece um celular. É difícil alguém vender um iPhone, porque se não tiver a senha, não tiver o acesso ao iCloud, não vai conseguir usar. Mas de repente alguém chega contigo e te oferece um iPhone, que hoje o iPhone Pro está custando 7 mil, 8 mil, e te oferece por R$1.000. E você pensando que vai se dar bem, você compra. É corrupção, irmãos. É tentando se dar bem em cima de alguém. Você pega um celular desse aqui, esse meu aqui já está um pouco usado, mas se alguém chegar te oferecendo ele por R$300, não compra, porque é roubo. Alguém ficou sem ele. Mas as pessoas estão sendo escravizadas.
São escravidões que a pessoa está lá e não consegue ver. Olhe para mim, Deus está falando com você nesta noite. Muitas das vezes você que compra fiado e não paga, é escravidão, é Satanás tentando manchar a tua reputação, manchar o teu nome. Tem gente que as pessoas já dizem: pastor, não compre de fulano, não venda para fulano. Por quê? Porque ele não paga. Se você comprou de alguém, irmão, não está podendo pagar, vá pelo menos lá com ele: irmão, me perdoe, mas este mês não deu para eu te pagar, mas assim que entrar dinheiro, assim que eu receber, se Deus quiser eu vou lá te pagar. Isso aí, irmãos, é sair da escravidão. E Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, para que você seja liberto, para que você seja resgatado dessa escravidão que está destruindo a tua vida. E muitas das vezes a pessoa tem a falsa sensação de felicidade, falsa sensação de liberdade. Amém? Olha só, essas são escravidões que têm corroído os padrões morais, têm corroído a decência, elas têm destruído a estrutura da sociedade e as famílias nem um todo. Agora, estamos diante de domínios que podemos dizer o mal do século. Podemos dizer que é um domínio também. E que nós precisamos ser resgatados, você e eu. Nós estamos vivendo hoje o aumento muito grande de uma doença chamada depressão. Quem está, irmãos, só quem já esteve em depressão sabe o que é. Sabe, muitas das vezes as pessoas dizem: é demônio, é isso e aquilo. Não, ele está sob o domínio de uma enfermidade que atacou a sua mente e que está tentando tirar proveito disso. A pessoa que tem depressão não tem alegria de viver, porque todos os dias a carga negativa, neural negativa, vem contra ele ou contra ela, e ela quer se esconder. E eu quero que vocês entendam uma coisa: o depressivo também sorri, o depressivo também muitas das vezes vai à rua, mas ele está sob o domínio desta doença que tem tirado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm se suicidado por causa da depressão. São domínios que nós temos que lutar contra. Nós temos aí o transtorno de ansiedade, que tem nos atacado, tem nos assolado. E eu quero frisar muito bem isso, irmãos. Eu quero frisar muito bem isso. Mantenha a sua vida sob a orientação de Deus. Mantenha a sua vida calma e tranquila, para que você não possa passar por esse transtorno de ansiedade. Porque se existe uma coisa ruim da gente lutar contra, é essa tal de ansiedade. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o amor de Deus nos resgata de lá. O amor de Deus tira da depressão. O amor de Deus tira do transtorno de ansiedade. O amor de Deus tira do transtorno compulsivo obsessivo, ou transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. O amor de Deus resgata. Essas doenças que eu falei agora, esses domínios que eu falei agora, são tratados com remédios, mas principalmente com amor. Principalmente com amor. Porque eu quero que você entenda que o amor de Deus se manifestou para isso, queridos.
eu encontro lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra dizendo para mim e para você o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Agora, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. O amor de Deus tem se manifestado em mim, a mim e através de mim, para que através da minha vida Deus possa entrar na vida de pessoas e arrebatá-las e resgatá-las e tirá-las do domínio de escravidão, daquilo que está lhes aprisionando, daquilo que está lhes tirando a alegria de viver. Aí eu quero que você entenda, nós já vamos encerrar. Eu quero que você bata no peito e diga assim: eu sou um agente de resgate. Diga assim: eu sou um agente de transformação. Diga: eu sou um agente de salvação. Você pode entender isso, querido? Você pode aplaudir o nome do Senhor glorificando: você é um agente de salvação. A primeira coisa que eu preciso entender, como um agente de salvação, como um agente de resgate, e que você que está nos assistindo nessa noite, ou você que está aqui, quem sabe, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a primeira coisa que nós temos que entender é que tem que reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você que está em casa, quem sabe você hoje está vivendo sob um desses domínios, quer seja espiritual, física, material. A primeira coisa que você e eu, nós temos que entender é reconhecer que nós precisamos de ajuda. Quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, Deus envia anjos vestidos de homens para cuidar de você, para cuidar de mim. E nós estamos aqui, amém? Eu estou aqui como anjo de Deus na sua vida para te ajudar. Esta igreja está aqui como anjo de Deus para te ajudar. E eu falei pela manhã que muitas das vezes a pessoa que está com transtorno de ansiedade, o que ela precisa é conversar, se abrir. Quem está com depressão precisa ser ouvido e entendido, compreendido e amado. O amor resgata da depressão, o amor resgata da ansiedade. O amor resgata. Sabe, eu tenho sido apresentado, Deus tem me apresentado muitas pessoas que muitas vezes chegam comigo e dizem: pastor, eu estou sendo desmerecido, tipo assim, porque eu estou com ansiedade. E quando a crise vem forte, quando os hormônios do humor são agitados no meu corpo e elevados, e eu não sei se você já viu alguém que está em crise de ansiedade, não sei se você já pôde observar, mas em alguns, a pessoa sua muito forte pelas mãos que chega a pingar. Outros, o seu corpo treme todo. Outros escurece a vista. E assim vai. E a sensação é de que a gente vai morrer naquele momento. E muitas das vezes você não pode fazer nada. Mas se você tiver o amor de Deus, a única coisa que você pode fazer, meu irmão, além de orar por ele ou por ela, é abraçá-lo e dizer: eu estou aqui, e acalmá-lo e dizer: eu estou aqui, Jesus está aqui, Jesus te ama. Sabe, quando o amor de Deus se manifesta através da tua vida, nós iremos resgatar pessoas.
Pessoas que estão sob a escravidão do álcool, das drogas, da prostituição, da pornografia, da corrupção, da devassidão e de tantas outras coisas. E principalmente que as pessoas que estão sob o domínio dessas enfermidades que têm assolado a nossa sociedade. E Deus quer te usar para sarar e para curar pessoas. Eu sou um agente de transformação, de restauração, de resgate. Eu só preciso dizer: Deus, me usa, me usa, me usa. Usa as minhas mãos. Quando eu tocar em alguém, que seja as tuas mãos tocando. Usa os meus lábios. Quando eu falar com alguém, que seja o Senhor falando. Usa os meus pés, que eu possa guiar essa pessoa para a calmaria, para a bênção, para a vida. Amém. Você e eu precisamos dizer: eu quero ser um agente de transformação. E quem sabe, se você está aqui essa noite, está passando por algum desses transtornos, ou depressão, ou transtorno de ansiedade, ou toque, alguma coisa, síndrome do pânico, fobias, você pode ter certeza que nós estamos aqui para te ouvir, para orar por você, para declarar sobre a tua vida a paz de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.